Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pedras brancas também eram uma... Como na época não tinha fly, não tinha pulseirinha, não tinha nada, igual do Coldplay, não teve uma banda aí que tinha uma pulseirinha que deu até rolo. Ninguém, como diz o pastor Adir, ninguém assiste nada. Mas é o seguinte, para você entrar em algum lugar, você tem um convite, uma pulseirinha, um crachá, alguma coisa que te permite ter acesso aos lugares, né? Lá era uma pedra branca. A pedra branca te dava, era um ingresso para você participar de um banquete. Um ingresso ou um convite, mas é a mesma coisa. E conosco, quando se fala dessa pedra branca que está escrito com o teu nome, é um convite personalizado, né? Você vê que naquela época já tinha, mesmo naquela época Deus já estava pensando nessas coisas de ser personalizado. É um convite pessoal e intransferível para que você participe das bodas do Cordeiro, do banquete de Deus. É algo que você não vai poder, você pode orar pela pessoa, você pode interceder pela pessoa, mas participar desse convite é uma questão individual, como é a salvação. Então, essa pedra que nos está prometida, ela nos garante um lugar no banquete do Senhor, na boda, naquilo que Ele disse. Jesus falou, olha, eu não vou participar disso até aquele grande dia, vocês vão fazendo a ceia, vocês fazem isso em memória de mim, eu vou aguardar vocês lá na eternidade. E é disso que se trata, esse ingresso, essa entrada. E eu quero lembrar para você que esse é um convite, e tem uma figura pequena disso, mas vocês já ouviram falar sobre... Está lá em 2 Samuel, no capítulo 9, mas sobre a história do filho de Jonatas, do Mefibosete. Vocês se lembram dessa história, mais ou menos? Vou tentar lembrar vocês. Saul perseguia Davi, aí Saul morre, Davi assume o trono, como devia ser, só que Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era amigo de Davi. Se vocês estão igual lá em casa, que minha mulher acompanha reis, vocês devem lembrar dessa história, deve estar bem viva na mente de vocês. Aí, eles tinham jurado fidelidade um ao outro, e Davi se lembra da promessa, falou, escuta, não tem ninguém aqui para me usar de bondade com Jonas? Eu prometi isso para ele. Falou, tem o Mefibosete, ele está lá longe, Lodebar, lá longe. E ele fala assim, não, vai lá buscar o cara, né? Falei que eu ia fazer, vou fazer. Mefibosete é uma figura muito similar a nós, ela é uma figura do ser humano, que vocês sabem, ele tinha entre 4 ou 5 anos, o pessoal foi fugir, que Saul tinha morrido, estava tudo virado, eles iam virar inimigos do rei agora, aí a mulher que ia carregar ele, deixa ele cai, quebra os 2 pés e fica aleijado dos 2 pés. Essa é a história do Mefibosete, pequeno. E aí ele vai para Lodebar, essa terra aí que não é terra da desolação, tá, gente? Isso aí foi um louvor que fizeram e todo mundo levou isso à tona. É só escrito sem pasto. É um lugar chamado Lodebar, é terra sem pasto. Não é um lugar bonito, não, é um lugar ruim, né? Porque lugar sem pasto é um lugar bravo, mas é isso que quer dizer Lodebar. Aí ele fica lá escondido, né? Porque ele agora é inimigo do rei. Até que Davi vai lá e resgata ele. E é muito parecido com a sua história, porque também Mefibosete não tinha feito nada de errado. Ele só nasceu na tribo errada, vamos dizer assim, né? E foi uma queda que deixou ele aleijado. E isso sou eu, é você. É a queda do ser humano,
é o pecado original que já nasce com a gente, é uma maldição que já faz parte de nós. Você não é bom, você não se livra dela sendo bonzinho, você não se livra dela sendo uma boa pessoa, você não se livra sendo melhor, tendo um bom caráter, nem nada. Você só consegue ser livre quando alguém pega você e te traz de volta. No caso, Jesus. Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer, porque nós já nascemos assim. Isso é muito importante, amados, porque às vezes a gente vê gente muito ruim e a gente não é tão ruim assim. E a gente fala, poxa, por que isso comigo? Por que acontece tanta coisa? Por que minha vida não é tão boa se eu sou tão melhor que A, ou que B, ou que C? Porque você já nasceu com o pecado original. Nós nascemos num mundo caído como uma criação caída e precisamos ser resgatados por alguém de fora. E Mefibosete era isso, ele não fez nada de errado, ele não tinha crime nenhum, mas ele nasceu, ele era deformado, como nós somos. Antes que Jesus venha e nos sare, nos recupere, nos restaure, nós somos caídos, e não há o que se possa fazer. Não há boa ação, não há bom caráter, não há bom testemunho que nos livre disso. Só o sangue de Jesus, só o poder de alguém maior. E foi o que aconteceu. Davi, tipificando Cristo, vai lá, tira o cara daquele lugar terrível e traz, falando, a partir de hoje você vai comer a minha mesa todos os dias da sua vida. E é esse convite, essa pedra branca, esse ingresso para o banquete do Senhor, é que está prometido para nós. Existe um lugar em que nós vamos sair desse mundo perdido e vamos habitar na corte do Senhor, nós vamos viver na presença do Rei. É disso que se trata, essa promessa que tem. Então, qual que é o nosso desafio? É continuar crendo, continuar entendendo que nós já fomos por fé resgatados, que nós já estamos nesse lugar de filhos e filhas de herdeiros, juntamente com Cristo, e que isso vai culminar no final da história, quando as coisas todas fizerem sentido. Mas, por enquanto, nós temos que apressar essa vinda, e nós já temos que começar a nos comportar como filhos e filhas, entendendo como que a corte vive, como que a corte trabalha, como que a corte se move, como um filho, porque, como a gente até já fez num dos vídeos nossos, a gente precisa entender que membros de uma corte, elas não representam a si próprias, nós representamos um reino. Então, tudo que você faz respinga no reino de Deus. O seu testemunho, ele reflete diretamente, assim, na forma como as pessoas enxergam o reino de Deus. E é necessário que a reputação do reino, ela está em jogo todas as vezes que nós nos movemos